Olá pessoal, boa tarde. Sou Luiz Barbosa aqui da Webera. Vamos falar hoje sobre serviços de Machine Learning disponível no Google Cloud Platform, GCP. Tá? A gente vai fazer algumas demonstraçõezinhas também, algumas delas levam um pouco de tempo. Eu vou iniciar parte disso bem no início aí da apresentação, para dar tempo da gente fazer tudo, tá bom? Qualquer dúvida, me chama aqui no chat e vamos lá. Deixa eu dividir minha tela. Falem aí se conseguir enxergar. Acho que vocês já estão vendo. Então, a gente da Webera, como parceiro Google Cloud, vamos falar especificamente de serviços aí de Machine Learning. Eu sou o Luiz Barbosa, como havia me apresentado. Falando um pouco mais sobre mim, iniciei minha carreira no primeiro aí ciclo, na primeira bolha de internet aí nos anos 90, depois parti mais para uma atuação corporativa no mercado financeiro, somente trazendo aplicações de cartão de crédito, banco para a internet. Depois passei cerca aí de 10 anos em telecom, inicialmente como arquiteto de sistemas, depois evoluindo para a linha de arquiteto corporativo. Um pouco mais recentemente, cerca aí dos últimos 5 anos, trabalhando com marketing digital, fazendo desenvolvimento de negócios aqui na América Latina em parceria com o Google, com o Facebook, quando fui chamado justamente para trabalhar na área de Google Ads, lá do Google. Trabalhei cerca de 1 ano, e aí comecei a entrar e trabalhar e me interessar nessa linha de cloud, quando me juntei ao Webera. Por mais que eu já tinha formação em tecnologia, mestrado em ciência da computação, procurei me atualizar e me aprofundar seguindo as linhas de treinamento e certificação, tanto da Amazon quanto do Google. Então, na Amazon, sou certificado Solution Architect, e aqui no Google sou justamente Professional Data Engineer, que é a certificação que trata justamente a linha de Machine Learning. A Webera, então, como parceiro Google e Amazon, a gente tem 2 linhas de operação principal, 2 pilares, né? O primeiro deles é proteção de receita, com serviços gerenciados, segurança de informação e hospedagem. Então, a ideia é que você consiga centrar no teu negócio e toda operação de TI a gente cuide para você, e mantenha esse parque sempre evoluindo com novos serviços, novas funcionalidades. E aí, para suportar isso, a gente tem toda a linha de DevOps e desenvolvimento de novos sistemas. Tá? E o Google todo mundo conhece, com essa carinha, essa imagem, esse campinho de busca e 2 botões. Né? Essa cara super simples tem uma complexidade computacional muito grande. A própria missão do Google é organizar toda a informação do mundo. Então, o primeiro desafio deles é indexar todos os sites da internet, que é um problema gigantesco. O segundo desafio é suportar uma quantidade de carga de buscas gigantesca, milhões de usuários buscando todos os dias através desse mecanismo. Então, o Google já nasceu como uma empresa de Big Data, com a necessidade de processar um volume grande de dados em paralelo. Tá? Para isso, então, ela criou uma infraestrutura própria. Esse aqui é um dos data centers dela, ela tem vários pelo mundo, não só a infraestrutura, a tecnologia de processamento de alto volume de dados, ela desenvolveu também parte da tecnologia em nuvem. Em algum momento ela entendeu que aquilo poderia ser uma segunda linha de negócio. Foi justamente quando nasceu o GCP, onde ela começa a oferecer esses serviços para os seus clientes, né? E o que é o tal do cloud computing, né? O que é a computação na nuvem? São definidos 5 princípios que a cloud computing oferece. O primeiro deles é a ideia de oferta de serviços sob demanda, né? Então, diferente do modelo tradicional, onde você investe, adquire tecnologia, né, com um tipo de custo CAPEX, né, na computação nuvem funciona muito mais como um serviço de utilidade pública, né, eletricidade. Então, você liga a energia, quando você está usando, você está pagando, você parou de usar, você para de pagar. Então, o modelo de pagamento é o segundo princípio, você paga de acordo com o que você usa. O outro princípio importante, até em comparação com o modelo de computação tradicional, é nesse modelo de CAPEX que você investe e compra antecipado, além do investimento, você precisa ter o tempo de realizar a compra, trazer equipamentos, instalar, configurar, isso toma um tempo. Né? Com computação na nuvem, tem essa ideia de ser elástico e rápido. Né? Então, com 2, 3 cliques, poucos segundos, você tem novos serviços, novos servidores no ar. Tá? E tudo isso, de novo, ser cobrado no modelo de uso, né? Vira um OPEX, não mais um CAPEX. Esses recursos, por sua vez, são acessados via uma rede, né, ou via internet, ou via outro tipo de interconexão.
Então, sempre a questão de segurança vai ser um ponto central, toda conversa de nuvem vai cair na discussão de segurança, e o Google e todos os provedores têm uma série de medidas preventivas para isso. E, por fim, a ideia de ter recursos compartilhados. Então, os clientes do Google dividem, de alguma maneira, uma infraestrutura comum. Isso permite economia de escala. Então, historicamente, todos os provedores de nuvem têm reduzido o seu custo unitário, né, custo unitário médio de cada produto. Isso aqui é a cara, né, a foto da rede do Google atual. Então, ela tem a ideia de que ela chama de zonas, né? Zonas, a grosso modo, é um data center. Não é exatamente data center, que pode ter dois X prédios colados na mesma área, uma mesma zona, né? E aí não considera um data center único. E aí cada região, aqui no caso a região de São Paulo, tem 3 zonas, né? Então, aqui em São Paulo ela tem na área norte, na área oeste, na área leste da cidade, alguma dessas zonas cai por um desastre natural, falta de energia elétrica, que seja, as outras 2 zonas mantêm a região no ar. Então, aqui na América do Sul, a gente tem um ponto de presença, né? Tem essa região de São Paulo, tem algumas na costa leste dos Estados Unidos, outros na parte central, né? Outras na costa oeste, algumas aí na Europa, outras aqui no sul da Ásia, Japão, e por fim, Oceania, né? Tem aqui ainda esses pontinhos pretos que eles chamam pontos de presença edge, né? São as bordas da rede. Então, se você está no Rio de Janeiro, por exemplo, você consegue conectar na rede do Google pelo próprio Rio de Janeiro, que já lhe transfere, por exemplo, data center de São Paulo ou para algum outro data center no mundo. E note essas conexões em azuis, são todas conexões próprias do Google, né? O Google não passa esse tráfego via internet ou qualquer outra rede terceirizada. O que, além de mais seguro, é muito mais rápido, né? Ou seja, para sair aqui de São Paulo para a costa leste dos Estados Unidos, é uma conexão única, não tem vários saltos de rede, não tem vários hops, né? O que dá uma velocidade de conexão, ou na verdade uma latência muito otimizada. Tá bom? Isso aqui é a foto de um data center. Eles têm a preocupação de ser carbono neutro, usar energias renováveis. Um data center aqui tem até uma pá eólica aqui, e o videozinho aqui um dos cabos submarinos sendo atacado por um tubarão. Obviamente isso aqui tem uma resistência gigantesca, protegido por Kevlar, né? Esse é um vídeo real de um ataque ao cabo do Google, realmente. Tá? Então, como eu falei, segurança é um ponto central, ela se aplica em várias camadas, começa da própria camada de hardware. Então, isso aqui é uma controladora que tem um chip criado exclusivamente pelo Google, é o chip Titan, que tem toda, né, protocolo de segurança embutido. Não só para segurança, esse mesmo raciocínio se aplica à performance. Então, a parte de processamento de machine learning que a gente vai falar hoje, existem processadores desenvolvidos pelo próprio Google que são mais otimizados para aprendizado de máquina, para machine learning. Né? Então começa desde o hardware, até os equipamentos do data center, até o acesso físico, até a parte de serviços, que é algo que o Google divide com o próprio usuário a responsabilidade da segurança. Aqui são os serviços principais do GCP, né? Ela tem 4 linhas de serviços. A linha de serviços computacionais, né? Onde você cria seus servidores ou seus containers, ou seus microserviços, toda a parte de storage, né? Bancos de dados relacionais, banco de dados não SQL, a parte de storage de objeto, que a gente vai usar aqui no exemplo, toda a parte de Big Data, armazenamento de altos volumes de dados, né? O banco para warehouse é o BigQuery, que a gente vai usar também aqui no exemplo, e por fim o que a gente vai focar hoje, que é o Machine Learning, onde ela tem 3 linhas de serviço principais. Né? A primeira é a que é mais amigável para o usuário final, são APIs de modelos computacionais pré-treinados. Então, para tradução, reconhecimento de voz, reconhecimento de imagem, reconhecimento de linguagem natural, ele já tem modelos pré-treinados. Você quer traduzir de português para, sei lá, chinês, né? O Google já tem pronto, você só utiliza e só consome isso via API. Ou o outro extremo do espectro, que é o motor, né, o engine de machine learning, onde você cria seus próprios modelos, você treina seus próprios modelos, implanta esse modelo no ar e começa a usar. Recentemente o Google criou algo intermediário, que é o auto machine learning, né? Ele vai treinando vários modelos meio que do zero, vai fazendo a seleção natural, e o melhor modelo que ele escolher, ele te dá como resultado final esse modelo para você utilizar, tá? A gente vai utilizar um desses caras no exemplo hoje aqui, que é justamente o AutoML, né? AutoML Table.
né? Então, você carrega uma tabela de dados e ele cria um modelo para aprender com aquela tua tabela de dados. A gente vai ver isso de forma bem prática. Muita gente pensa né, o que é machine learning? Machine learning é você pegar um volume massivo de dados, passar por um processo matemático mágico, né, matemático, e sair com um resultado mágico aqui, um ser mágico. Né? Esse passo do meio aqui não existe, na verdade. Né? O que existe é, primeiro, um trabalho de formiguinha gigantesco para coletar esse dado todo, principalmente organizar esse cara, né, esses volumes de dados, e depois criar modelos, né? E muitas vezes aqui são ciclos, né? Você coleta, organiza dados, treina, vê, putz, eu preciso de mais dados, ou reorganizar, volta, repete o ciclo, vai treinando, refazendo esse ciclo até chegar no modelo que faça sentido, né? Ou seja, envolve muita experimentação até chegar no tal do resultado mágico. O tal do resultado mágico não é exatamente mágico, né? É um modelo que foi montado com muito treino, muita coleta de dados, muito trabalho, que, né, o tal do resultado mágico no final são insights, não são estratégias que você consegue trazer para o seu negócio a partir dos dados que você dispõe bruto na sua empresa. Tá? Como esse trabalho formiguinha, né, toma bastante esforço, bastante tempo, a gente vai começar e adiantar um pouco da nossa demonstração. Tá? Então a gente vai fazer uma brincadeira de treinar, de tentar correlacionar ou buscar um modelo né, que correlacione os dados da Bovespa, né, com o do próprio dólar. Então vamos criar aqui no Google Sheets a gente tem uma função que consegue pegar séries históricas aí, né? Então vamos pegar aqui, ó, Google Finance, o dólar em comparação real, qual foi o preço dele? Vamos pegar os últimos 3 anos e meio ou mais, pegar uns 1000 registros pelo menos. Vamos pegar de 2015 até o mês 7 de 19. Acho que vai ser suficiente. O SDBRL. Tá aí a série histórica do preço do dólar, em comparação real, claro. Vamos fazer agora para pegar o Ibovespa, o mesmo período. Mesmo sendo o mesmo período, tem dias que, né, por feriado e tal, a bolsa está fechada e o câmbio continua operando, né? A gente vai dar uma limpada nisso. Então vamos pegar aqui, colar para cá. A data não me interessa. Então eu quero aqui o dólar e o Ibovespa, né? Então tá lá, a gente tem, né, 1000 e tantos registros e tem um ponto que descasa, né? O certo seria fazer isso casadinho por data, só para simplificar e a gente fazer a brincadeira, óbvio. Não tem nenhuma precisão aqui no que a gente vai fazer. Pronto. Chamar isso aqui de Bovespa versus dólar. Vamos pegar essa abinha aqui como OK. Vamos salvar isso aqui em CVS, né? E OK, vamos subir isso lá para o GCP. Então a gente vai colocar isso no serviço de storage deles. Então tá aqui, ó. Storage. Então criar um bucket, um balde, né? Foi traduzido oficialmente como intervalo. Chamar isso aqui de Bovespa dólar. Bovespa. Na região US Central, né, onde está disponível o serviço de machine, tem que estar na mesma região, né, o dado do storage com o serviço de AutoML Table. O serviço de AutoML Table, por enquanto, só está em algumas regiões, US Central é uma, do tipo padrão, com controle de acesso no nível de objeto, tudo padrão aqui, né? E as chaves gerenciadas pelo Google, né? Todo dado do Google é armazenado criptografado. Você não consegue armazenar sem criptografia e o tráfego também é todo feito de um serviço para o outro, totalmente criptografado. Vamos lá subir nosso CVS aqui. Subiu. Tá lá. Vamos então na parte de Machine Learning.
tá aqui, ó, tabelas, né, AutoML Tables. A gente vai, né, conectar uma fonte de dados nova, um conjunto de dados novos. Então, vou chamar isso aqui de IBOV versus USD versus BOV. Ok. Então, a gente pode importar do BigQuery, que a gente vai falar dele já já, ou de um CVS lá no Storage, que é o caso nosso, ou até ter feito o upload por aqui. Acho que foi esse cara aqui. Acho que foi esse cara aqui. Tá, então aqui, acho que ele demora um pouco. Podemos voltar lá para a apresentação. Aqui tem um outro processo de treinamento, que é o próximo aqui, ó, que demora uns 40 minutos. Então, queria deixar rodando já esse segundo processo. Deixa ele rodando aqui, vamos voltar nessa apresentação, eu retorno lá já já. Então tá lá a nossa formiguinha rodando. E aí, mais de 90% dos dados corporativos são dados não estruturados. A gente pegou um exemplo de dados estruturados, ou seja, a gente tem uma tabelinha certinha com toda a série histórica do dólar e do Bovespa. Mas muito dado é e-mail, imagem, foto, vídeo, que é dado que não está totalmente organizado numa tabela bem estruturada, né? Dado não estruturado. E aí, machine learning pode ser usado para aprender com esse dado também. Aqui está justamente um exemplo do processamento de imagem que até para o humano é difícil. Isso aqui é um cachorro ou um gato, né? Aí você colocou uma máquina para aprender, né, criar um modelo. Um dos mecanismos, um dos modelos mais utilizados é o Deep, né, Neural Network, ou seja, uma rede neural profunda, né, com várias camadas, que ela é treinada para reconhecer se é um gato ou um cachorro. Nesse caso aqui, ele reconheceu com um cachorro. Eu, honestamente, não consigo diferenciar nesse momento. Então, todo o processo, de maneira simplificada, é, primeiro, coletar um volume de dados gigantesco, que seja on-premise, que seja local, que seja na nuvem, alimentar esses dados para um mecanismo de machine learning para ser treinado, criar modelos, né? E aí, uma vez esse modelo treinado, você conseguir fazer predições, né? E, obviamente, a partir dessas predições, tirar decisões estratégicas de negócio, tá? Voltar lá, vamos ver se ele, pronto, carregou. Então, aqui fala quais são as colunas que eu tenho, a coluna do Bovespa, o USD, perfeito. A gente quer fazer o quê? Eu quero prever o dólar em função da Bovespa, né? Então, a coluna de destino é o dólar, né? Então, ou seja, a partir eu saber a cotação, quando fechou a bolsa, em que nível está a bolsa, eu quero saber qual a previsão de fechamento do dólar. Então, tá aqui, já dá ok, eu posso mandar treinar. Ele mostra aqui estatísticas, tá vendo, tal? Então tem a distribuição, como é que está o preço médio do Bovespa aqui na série que a gente tem. O dólar tem esse, né, esse preço médio aqui entre 3 e 3,21 nesses últimos 3 anos e meio, né? Então vamos lá, mandar treinar. Esse é o passo que demora bastante. Inclusive ele cobra por hora de treinamento, né? Então ele recomenda alguma coisa com menos de 100 mil linhas, a gente tem muito menos que isso, a gente tem um pouco mais de 1.000, ele recomenda de 1 a 3 horas, né? E aí vai,
ele não consegue pedir meia hora de treinamento, então vou botar uma hora inteira de treinamento. Todas as colunas, no caso só tem a coluna da Bovespa, né, porque a do dólar é o resultado. Vou botar aqui nossa uma hora que a gente falou. E ok, vamos deixar ele treinando aí, deve levar aí pelo menos uns 40 minutos. Tá lá. Voltar para o nosso raciocínio. Então, os próprios produtos do Google têm uma série de, né, inteligência artificial, machine learning embutido. O Gmail, o inbox, na verdade, se encerrou, né? O Gmail hoje está embutido na função de autocompletion, né? Ele já deduz o que você vai responder baseado na sua própria experiência ou, né, de outros usuários em várias línguas ou em qualquer língua. O Google Foto também, super inteligente, ele reconhece fotos, você faz pesquisas por termo, né? Então, dentro da minha biblioteca de fotos, pesquisei por cachorro, todas as fotos de cachorro ele trouxe aqui, poderia ser por local, ele faz uma série de indexações, né? O Search, né? Então, toda essa parte de ranqueamento e casamento da busca, né? Ele faz de maneira muito inteligente e o resultado, obviamente, é personalizado por pessoa e por localidade. Então, se eu pesquiso por, sei lá, por Giants nos Estados Unidos, pode ser o New York Giants ou São Francisco Giants, dependendo do você está ou com as suas preferências, né? Então, ele é muito customizado para cada pesquisa. Tradução, né? Desde essa tradução em texto, que ele faz autorreconhecimento da língua aqui. Hoje já tem pelos próprios fones do Google tradução por voz, né? E muito comum para interação com os assistentes virtuais, né? O Google Home e os outros assistentes virtuais da Google. O Translate permite também via imagem, né? Via vídeo. Isso aqui é muito legal. Você está viajando, vê uma placa lá em chinês, você aponta, ele em tempo real traduz aquela imagem para você. Então, a placa de saída aqui, ele está sendo traduzido aí na tela da pessoa para português, por exemplo, como saída, né? O exit traduzir para saída. Isso dentro dos próprios produtos Google, né? Os clientes do GCP, os clientes do Google também usam. Então, grande parte da infra do Airbnb roda em cima de GCP. Então, ela faz toda a parte de tradução né, das propriedades em várias línguas pelo Translation API do GCP. Esse outro cliente é o Utrecht. Ele é uma empresa de varejo, né? E ela tem essa pesquisinha de satisfação, como muita gente tem, né? E aí ele tem esse dado quantitativo, que é fácil, né? Você mensurar, tirar médias e fazer uma série de estatísticas em cima desse número. Difícil interpretar esse feedback qualitativo, né? O cliente falou efetivamente para você, usualmente o que acontece é por amostragem ou até pelo universo todo, alguém pega, lê e dá atendimento nisso. Então, com o Machine Learning, ele pediu para a API de linguagem natural fazer análise de sentimento, né? E aí ele ponderou aqui, ó. Então, tem sentimentos positivos ou negativos, né? Nos sentimentos positivos, com as bolas maiores, né? Com maior destaque, ele tem aqui o billing e qual o outro? Laranja e usabilidade, né? Então, experiências positivas. E aí, como experiências negativas em alto volume, tem um azul aqui, o preço, algum problema com o produto, que é esse amarelo, né? Custo. Então, o Machine Learning gerou já esse aprendizado em cima de uma série de feedbacks que os clientes deram. Esse aqui é da Airbus, super interessante. Ele tem foto de satélite. E aí, como é que ele diferencia aquilo que é nuvem daquilo que é neve? Né? Que é extremamente importante. Né? Então, aquilo que for neve, aquilo que for neve, o avião tem que estar na altura correta de ultrapassar. Né? Aquilo que for nuvem, ele tem que saber que aquilo não é neve, é efetivamente uma nuvem, depender do tipo da nuvem, ele tem que desviar a rota para não cair numa área de turbulência. Né? Então, com análise humana, ele tinha uma taxa de erro de 11%, caiu para 3%, onde a máquina começou a olhar essas imagens e prever. Né? No exemplo aqui que você vê é difícil, né? Ó, esse negocinho aqui, isso aqui é nuvem. Né? Você vê na imagem aérea, os dois brancos ali, a olho nu, é realmente difícil distinguir. Acho que esse aqui é o último, é super interessante. Esse aqui é um país
na Ásia, eu honestamente não conhecia. Conheci a partir desse case que eu vi, é o país chamado Kiribati, que ela tem uma área de pesca chamada Pipa, e ela tenta vistoriar pesca ilegal. Então ela consegue identificar a pesca ilegal da forma como o navio se desloca aqui nas áreas, né? Então a máquina aprendeu esse tipo de deslocamento, identificou o deslocamento que correspondia ao que seria uma pesca e aumentou o policiamento, né, a represar em cima disso. Eles começaram a aplicar um volume de multa significativo que chegou a 2 milhões de dólares por ano, o que, óbvio, 2 milhões de dólares por ano é um número significativo, em última instância não é um número, né, tão representativo, mas na proporção do PIB desse pequeno país, dava 1% do PIB. O PIB do país é de 200 milhões de dólares. Tá? Então a gente pode usar machine learning em vários segmentos, né? No varejo, no manufatura, no varejo, na área de saúde, turismo, serviço financeiro, né? Energia, serviço utilitário, para previsões, análises, tem uma série de casos de uso que a gente pode considerar aqui. Os desafios são, primeiro, consolidar esse monte de dado diverso. A gente falou, aquela foto da figurinha, né? Falou um pouco disso. Trabalhar e uniformizar todos esses dados uma vez consolidados, criar e treinar esses modelos, implantar esse modelo e, principalmente, deixar esse cara integrado à tua operação. Então, você faça um modelo financeiro de aprovação de crédito, né? Passou tudo isso, consolidar várias fontes, normalizou dados, treinou o modelo, chegou no modelo bom, que, inclusive, uma vez que ele seja implantado em produção, ele tem que continuar sendo treinado, né, atualizado com a nova realidade, mas não só isso, ele tem que estar conectado aos processos de operação. Então, ou seja, na hora que agora alguém fizer um pedido novo, né, de algum produto e precisar passar na análise de crédito, ele tem que integrar com essa API de previsão para dar o score daquele cara, né? Então, esse modelo tem que estar sendo gerenciado e aumentar sempre, né? À medida que a sua carga aumentar, a escalabilidade, né, e o dimensionamento disso tem que ser feito de maneira automática, estando na nuvem, isso é muito mais fácil. Então, o serviço do Google, a gente falou um pouco, então tem as APIs pré-treinadas, né, como a divisão, tradução, reconhecimento de voz e linguagem natural, tem os modelos customizados, que você cria do zero, né? A biblioteca principal do Google para isso é o TensorFlow, que ele inclusive publicou como open source, e aí o cara intermediário, que é o AutoML, que ele faz o treino automático para você, gera vários modelos e compara automaticamente um modelo com o outro, saindo o melhor modelo possível que ele conseguiu gerar a partir dos seus dados. Então, aqui só uma animaçãozinha dessas APIs pré-treinadas, né? Processamento de texto e tal. Falando aí do TensorFlow, ele é hoje uma biblioteca open source, em outras nuvens você consegue usar ele, ou até fora de nuvem. E o próprio Google disponibiliza não só essa biblioteca, né? Ela no final, na verdade, ela é uma biblioteca de processamento matemático que é muito útil, muito performática para processamento de aprendizado de máquina, né? Junto com a biblioteca, o Google desenvolveu também hardware específico. Tem o conceito de TPU, né? Então a CPU tradicional, existe também o que a gente conhece da GPU, que é a CPU específica para processamento gráfico. Alguém que compra uma placa de rede para jogar algum jogo qualquer, né? O processador da placa de rede é um processador otimizado para renderização de imagem, né? Então o Google criou o TPU, né, que é o TensorFlow Processing Unit, que é o processador especializado em processamento matemático para treinamento de máquina, né? Então, dentro daquela biblioteca de serviços de machine learning, quebrando aqui alguns e organizando eles de acordo com que fase do processamento de dados ele está, a gente pode falar do seguinte, ó. Primeiro, para, né, ingestão, recebimento de dados, os próprios servidores computacionais ou as filas, né, de cloud PubSub são portas de entrada. Daí você pode criar teu pipeline, teu fluxo de processamento através da tecnologia análoga ao Hadoop, que é o Dataproc, é um Hadoop gerenciado, por assim dizer, ou o Dataflow, que já é todo um fluxo automático dentro do GCP. Daí você vai armazenar isso em algum dos bancos de dados, quer seja um banco relacional,
quer seja um banco não relacional, orientado a objeto, né? Um outro não relacional aqui que é baseado em tabelas verticais, né? Ou no próprio storage, né? Ou seja, o armazenamento de objetos puros, né? Daí você vai explorar e analisar esses dados. Então tem o Data Lab, que é uma variação do Jupyter Notebook, você consegue rodar bibliotecas, programas para analisar esse dado, consegue fazer queries, né, jogando no armazenamento de Data Warehouse e BigQuery, ou uma ferramenta de análise 360. Né? Você então faz essa análise exploratória inicial e análise mais aprofundada, também mais ou menos nas mesmas ferramentas. Né? Por fim, efetivamente, você começa a treinar seus modelos ou usar APIs pré-existentes, né? Então, a gente principalmente vai criar modelos novos no engine, né, de machine learning, e aí esse dado fica disponível para os analistas, desenvolvedores, cientistas de dados. Né? Então, a ingestão, como eu falei, parte de Cloud Computing Engine e PubSub, processamento, toda a parte de Dataflow e Dataproc, o armazenamento em diversos bancos disponíveis, a exploração de dados nas ferramentas de visualização, a análise mais aprofundada, mais ou menos nas mesmas ferramentas, e, por fim, o treinamento dos modelos específicos. Tá? Então, em resumo, essa mesma foto. Essa aqui é uma visão da arquitetura padrão, né, desse fluxo, né, desses módulos dos serviços de Machine Learning do GCP. Então, você pode, né, no Dataflow, né, nesse seu pipeline, tanto receber dados em tempo real por essas filas, né, poderia ser sensores, eventos, operações online, que consolidam no mesmo pipeline, pegando-se também dados históricos, que vão estar em arquivos de logs, arquivos históricos, né? Igual a gente começou a fazer, pegou toda a série histórica do dólar e da Bovespa e carregou aqui. A gente poderia estar conectado num serviço de fila que está horariamente ou diariamente pegando cotação de dólar e de Bovespa. Né? Processor desses dados pode ter como saída ou um Big Table, que é uma tabela não SQL, né, vertical, ou o BigQuery, que é o que a gente vai usar como exemplo aqui, que é um banco de Data Warehouse para pesquisa, não tão bom para dado transacional, né, em sessões, mas muito bom para pesquisas de terabytes de dados em poucos segundos. Né? Tendo esses dados armazenados, a gente vai criar e usar nossos modelos, né? E aí esses modelos vão estar disponíveis para uso, né, para experimentação no Data Lab, visualização, ferramentas, né? O próprio Data Studio do Google acabou não aparecendo aqui, mas é outra ferramenta para visualização. Tá? Então essa é a arquitetura padrão. O AutoML que a gente está usando iniciou o exemplo antecipadamente, é essa ideia, né? Você coletar os dados, analisar, avaliar o teu modelo e implantar. Só que esse ciclo ele faz automático, ele vai criando vários modelos por tentativa e erro, vai avaliando qual modelo está com uma precisão maior, uma curiosidade maior, chegou no modelo mais adequado no tempo que você deu para treinar e falou, esse aqui é o melhor modelo que eu consegui fazer. Se você quiser, faça, né, você mesmo, o seu próprio modelo e treine você mesmo, mas eu automaticamente, com diversos experimentos, o melhor modelo no tempo que você me deu foi esse. E ele vai buscar ser eficiente, tá? Um conceito que existe no Machine Learning, que é a ideia de hiperparâmetros, né? Onde ele vai buscando o melhor modelo, né? Melhor parametrização para ter certeza que o modelo está bom. E aí é muito usual você chegar em máximos locais, né? Cheguei nesse pico aqui, o modelo tem esse nível de precisão, ou de acuracidade, qualquer que seja a métrica que você está usando. Ele é um modelo muito bom em comparação a vários outros que você pesquisou aqui. Só que você saindo dessa parametrização e for para essa parametrização mais longe, tem o máximo global aqui, né? Então ele vai buscando nessa superfície de otimização, né, dentro do possível, chegar nesse cara. Né? Depende, de novo, do tempo que você der. Então vamos lá fazer nossas demonstrações. A gente vai fazer uma com o próprio BigQuery para mostrar como ele funciona e como é essa parte de busca nele. Depois a gente vai criar um modelo do zero, né?
E por fim, a gente vai usar o AutoML Tables, que ele está fazendo justamente esses treinamentos automáticos, que a gente já deixou ele pré-rodando. Vamos ver como é que ele está lá. Está rodando ainda, né? Enquanto ele está rodando, vamos falar um pouco do BigQuery, né? Então está aqui na parte de na parte de armazenamento tem vários bancos de dados, né? Banco de dados não relacional baseado em objeto, não relacional baseado em tabelas verticais, para dispositivos móveis, o storage, né, de objetos que a gente usou, a gente guardou nosso arquivo CVS lá, um banco relacional, um SQL, um outro SQL distribuído, e aí vai. Né? A gente vai aqui na parte de Big Data e tem lá justamente o banco BigQuery. O BigQuery ele é um banco de dados e a ferramenta de pesquisa. Né? Então vamos lá, vamos criar nossos dados aqui. Então está aqui o projeto que eu estou selecionando, esse Luiz Project aqui. Vamos criar um conjunto de dados novos. Vou ver dólar. Então, ele criou aqui esse conjunto de dados. Dentro desse conjunto de dados, a gente vai criar uma tabela. Vai ser uma tabela a partir dos dados do Cloud Storage. A gente já está lá no CVS. Então, vou ver esse para dólar. Está lá o nosso CVS. Ele já sabe que é CVS. O nome da tabela vai ser IBOV USD. Ele automaticamente aqui, ó, ele vai identificar qual é o esquema da tabela, né? Ele vendo as colunas do dado, ele já vai decidir isso, não preciso nem dizer, ó, cria a tabela com tantas colunas de tais tipos, ele já vai fazer isso automático. Então, estou pegando um dado histórico de cotação de dólar e de Bovespa dos últimos 3 anos, 3, 4 anos, e carregando para o meu data warehouse, que obviamente, na brincadeira aqui, eu estou fazendo ele manualmente. Já carregou, está lá, né? Eu consigo visualizar ele aqui, alguns exemplos, e consigo consultar, né? Ele já vem sem um asterisco aqui, porque os DBAs odeiam, né? Mas eu vou botar o asterisco, e ele está limitado a 1000 registros, que é quase o nosso universo todo. Vou tirar esse limite. Então a gente vai consultar em 1000 e tantos registros, e ele já fala aqui, ó, você vai processar 17 kbytes para, né, para executar essa ação. O modelo de cobrança dele é feito nesses volumes de consulta, né, você tem que tomar um certo cuidado, e o tempo vai ser provavelmente impressionante, né? Então, em alguns poucos segundos, ele vai consultar 1000 registros, então, em poucos segundos ele consultou esses 1000 registros, 1000 e tantos registros aqui, e a escala nossa está pequena aqui, poderia ser milhões de registros, provavelmente ele estaria na ordem de grandeza de segundos. Né? Aí quando ele passa para centenas de milhões, bilhões, aí ele vai para alguns poucos, né, alguns poucos segundos. Realmente a performance dele para consulta é impressionante. Tá? Então essa é a grande sacada aí do BigQuery. Ele serve justamente de porta de entrada e de saída também para vários modelos. Vamos então criar nosso primeiro modelo do zero. Para criar modelos, a gente vai usar o Data Lab, né? Então, é um laboratório de programação. Então, também outro cara que demora um pouco a subir, que ele vai criar uma máquina virtual, em cima dessa máquina virtual, né? Montar todo o laboratório, abrir um shell aqui, dar um comando para criar. Então, data lab, create, lab machine learning. A gente está no US Central. US Central. O 8, né?
quando ele salva o laboratório aqui, deixa eu já pegar o código que eu tenho pronto. Está aqui nas minhas anotações. Então a gente precisa ver o caminho certinho lá do CVS. Deixa eu ir já pegando isso também em paralelo. Então ele está aqui no data, aqui no storage, Bovespa dólar, esse cara aqui. Tornar ele público, né? A primeira coisa é tornar ele público, editar permissões. Então adicionar um grupo de all users. Podem fazer leitura. Ele já vai me abrir um link. É um link de acesso público a esse dado. Na verdade, eu quero copiar esse link, né? Copy link address. Está aqui. Deixar ele aqui, guardadinho. Ok. Para subir o laboratório na porta 8081. Então vamos abrir o navegador aqui na porta 8081. Não terminou de subir ainda. Waiting. Não terminou de subir ainda. Antecipando um pouco o código lá, ó. Então, o código é relativamente simples. A gente vai usar aquela biblioteca TensorFlow. A gente vai dizer que a feature, né, ou seja, quais são as colunas que a gente quer usar como né, como parâmetros de previsão. No caso aqui é o Bovespa, né? A gente quer prever. A gente quer prever, precisa ajustar aqui. A feature. Aqui, a gente quer. Isso, a gente quer prever o dólar em função da Bovespa. Então, nossas features, né, nossos atributos, é basicamente o Bovespa. Aproveitar, já vou ajustando ali. Então tá aqui. A gente tem como feature, né, o Bovespa. Deixa eu ver se está com exato esse nome. Acho que está como IBOV aqui, né? IBOV. Então, IBOV é pela nossos dados. Aí a gente vai, dos modelos de inteligência que existem, é bastante usado a rede neural profunda, né, a Deep Neural Network. A gente vai usar um modelo mais simples, vai fazer só uma regressão linear. E os dados nossos estão aqui. Então, a gente vai pegar esse arquivo, ler e separar entre os dados de Bovespa, que são features, né, ou seja, aquilo que a gente quer usar como fonte de previsibilidade, e o hot, né, o label, é justamente o dólar, que é quem a gente quer prever. Então, ele vai ler esse arquivo, separar esses dois vetores de dados, e aí o vetor do Bovespa é justamente o conjunto de dados como base de previsão, são as features, né? E o dólar é o label, ou seja, aquilo que você quer prever. Então, ele define aqui esse par, né? E aí manda treinar o modelo.
né? Então treine isso com esse par de dados por 1000 passos. Passos ele pega aquele conjunto de dados, separa em pedacinhos e faz vários ciclos. Você pode, isso aqui é inclusive um dos parâmetros que você pode configurar, né, como um hiperparâmetro. Treinado o modelo, a gente pode começar a fazer previsões. Então, falar, o Ibovespa para chegar em 150 mil pontos, ou chegar em 110 mil pontos, que acho que mais ou menos quanto está hoje. 110 mil pontos. Ou quando cair para 90 mil. Ou quando cair muito aí para 80 mil. Né? Qual vai ser a situação, qual é a previsão do dólar dito isto? 9. E dólar está como USD. Ok. Está certinho. Vamos ver se subiu o nosso laboratório. Subiu. Um refresh aqui, ele já vai estar ativo. Então, para quem já conhece o Python Notebook, é exatamente muito parecido com o Python Notebook. Então, criar um notebook novo aqui no meu laboratório. Ele é integrado com GitHub, né? Esse ícone para puxar, guardar notebooks no versionamento. Então, ele é uma ferramenta online de programação, principalmente em Python, pode ser outras linguagens, mas principalmente em Python. Né? Então, vou fazer um Hello World aqui em Python. Né? Tá rodando lá, fiz, apertei o play, né, o run, ele vai rodar nosso Hello World em Python. Vou pegar aquele código que a gente estava brincando aqui, trazer já ele para cá. Já deu o hello aqui, o hello world do Python. Então, joguei todo o meu código aqui, né? Aquele código que estava mexendo lá, só para conferir. Então, você define quais são as colunas de feature, né? Que são usadas como previsores. Criei uma regressão linear. Os dados de origem, o nosso CVS, tá lá no storage. Separei aqui, né, desse arquivo quais são os dados de feature, que é basicamente a cotação do Bovespa, e os dados de rótulo. Ele vai pegar toda essa série histórica, falar, dado que a Bovespa foi tanto, o dólar foi tanto. Ele vai pegar essa série histórica e aprender com isso. E aí, quando a gente formar novos valores de Bovespa, qual a expectativa que ele tenha do dólar, né? Separou esses dados, treinou com esse conjunto, né? Com esse par, né, de features, né? A feature aqui no caso é uma só, é só o Bovespa, e o label, a variável a ser prevista é justamente o dólar, uma opção aqui de 1000 passos, poderia ser outro hiperparâmetro. Treinou, posso fazer previsões. Então, dado que a Bovespa feche em 150 mil pontos, 110 mil pontos, 90 mil pontos, 80 mil pontos, qual a expectativa do dólar de fechamento, dada essa série histórica dos últimos 3, 4 anos. Vamos lá, se não está faltando nada, apertar o play aqui. Tá lá. Começou a treinar, treinou relativamente rápido. Óbvio, por experimento aqui tem uma série de imprecisões gigantescas. Né? Então ele prevê, para a Bolsa 80 mil pontos, o fechamento do dólar está a 3,70. A Bolsa for até 90 mil pontos, o fechamento do dólar vai estar a 4,20. Está bem próximo do que está hoje. Né? Por 110 que a gente está hoje, ele estaria apontando para um dólar R$ 5. Né? E para o número absurdo de Bovespa, ele estaria com o dólar aí a R$ 7. É absurdo as duas coisas. A Bovespa chegar em 150 mil pontos e o dólar chegar em 7. Né? Mas se você vê de cara, já tem né, essa previsão aqui muito amarrada. Né? Tá bom? Vamos ver se o AutoML vai chegar no resultado melhor do que esse modelo treinado por aí. Poderemos fazer previsão em lote. Então,
Pronto, finalmente terminou. Então, aqui no caso de regressão linear tem algumas métricas, né? Erro quadrado, raiz do erro quadrado. Então, aqui o resultado de avaliação, ele estava otimizando raiz de erro quadrado aqui, que deu 0,27. Então, grosseiramente, nossa imprecisa no modelo é de 27 centavos para mais ou para menos. E aí a gente tem aqui a possibilidade agora de prever. Poderia prever em lote, a gente montar um outro conjunto de dados no BigQuery, né? Subir lá no BigQuery ou no Storage e ele fazer a previsão em cima disso, ou fazer a previsão online. Para poder fazer a previsão online, a gente tem que fazer o deploy, tem que fazer a implantação do modelo. Vamos lá. Aqui vai mais, talvez mais um tempinho. Já que a gente tem tempo aqui nessa previsão, vamos montar de toda forma essa previsão em batch. Então, aqui esse próprio arquivo que a gente estava aqui, é de previsão, né? Então, a gente vai ter cenário 1, 2, 3, 4, e a gente pegar os mesmos que a gente usou aqui, ó. 150 mil pontos, tá roubado aqui, ó. 150 mil pontos, 110 mil pontos, 90 mil pontos e 80 mil pontos. Então, isso aqui é um ID, isso aqui é o IBOV, né? Então, aqui é a feature, chama feature IBOV, para ser prevista, né? Fazer o download aqui para CVS de novo. Vamos lá na parte de storage. No balde que a gente criou aqui nesse bucket aqui. E vamos subir esse arquivinho. Subiu. Vamos voltar lá no nosso AutoML Table. Nesse conjunto de dados que a gente está trabalhando. O modelo nosso treinado. Ele está rolando a implantação. Enquanto ele implanta, vamos... Nossa, devia ter copiado. Deixa eu abrir aqui em paralelo para não ficar indo e voltando. Ele quer saber qual é... Ah, não precisa aqui, ó. Aqui, mais fácil. Eu poderia pegar lá do Big Table, né? Mas vamos pegar do CVS, acho que é mais fácil. Tá aqui esse cara e esse cara aqui. Que é isso. E, e o resultado, a gente quer que jogue no BigQuery. Então, saber qual é o ID do projeto. Só para conferir, pior é fácil. Então aqui é em BigQuery. BigQuery. É o Luiz Project, né? Isso, Project, só isso. Enviar para edição em lote. Tá lá, tá processando.
Processando ainda. Então, esses meus dados de entrada, então o modelo pronto tem 3 formas, né? Online, que para fazer a previsão online ele tem que estar implantado no MLE, né? Machine Learning Engine, que é o que está rodando em paralelo esse deployment aqui. Ele pode prever em batch, em batch tem várias fontes de dados, a fonte de dados poderia ser BigQuery, ou um CVS, algum arquivo que está no storage, que é justamente quem está fazendo, e a saída do resultado da previsão em lote, também tem algumas opções, a gente está jogando como resultado lá para o BigQuery, né? Então está aí cerca de 1 minuto acessando. O deploy também leva mais algum tempo, né? Então, muito dessas operações de machine learning realmente levam um pouco mais de tempo. Já me antecipando aqui no BigQuery. Então, nesse Luiz Project, né? Ele deveria criar um outro dataset desses aqui, né? Enquanto ainda não. Dois minutos e 10 processando. Quatro minutos já foram. Tá aqui, ele fez a previsão já. Deixa eu colocar aqui, consulta. Confirma, terminou, status ok, confirmou de processar o arquivo em lote. Ele gerou esse dataset novo aqui no BigQuery dentro do projeto Luiz aqui. Então tá aqui com a data de hoje, 30/10. Então tem erros e previsões, né, predictions. Então
select asterisk from predictions. Tá lá. Voltar aqui no caso, né? 150 mil pontos, ele preveu 7,2 reais de dólar, 110 mil pontos preveu 4,89, 90 mil pontos 3,70 e 80 mil pontos preveu 3,3. Mais ou menos parecido com o que a gente tinha aqui, né? Talvez um pouco mais preciso, tá vendo? O de 110 mil pontos aqui deu 5 reais e 10, 90, trazer aqui para comparar. O de 150 mil pontos não importa, né? É muito fora de contexto. Então tá aqui, ó. Os 110 mil pontos, o Alto Melo preveu para 4,89, parece mais razoável, né? O nosso, criado na mão, preveu para 5,14, 5,15. 90 mil pontos, no Alto Mel foi para prever um dólar de 3,73. Não sei quem está mais próximo aqui. E nos 80 mil pontos, ele prevê um dólar 3,35 automático, nosso modelo tem dado 3,74. Né? Tem suas relevâncias os dois. Tá joia, pessoal? Eu acho que o deploy ainda não terminou, deixa eu só conferir aqui. Tá rolando, não tem problema, né? O raciocínio é o mesmo, tanto faz essa previsão em lote quanto a previsão online, é o mesmo modelo selecionado de formas distintas. Então, obrigado aí. Mais uma vez, está aqui meus contatos. Se tiver alguma dúvida, alguma questão, só mencionar. Obrigado a todos aí. Um abraço. Tchau, tchau.